Recentemente, o Victor, que é design gráfico, publicou uma série com 16 ilustrações da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Elas foram feitas através da inteligência artificial e que trazem todas as sensações e detalhes daquela época em que a nossa região era o berço do desenvolvimento econômico no Brasil. E aqui estamos com o autor dessas fotos, o Victor Navoski. Victor, já quero saber de antemão por que você se interessou pela história do nosso estado e se você é rondoniense. Eu sou natural de Goiás, mas moro aqui já há muito tempo, então eu já me considero beiradeiro, eu falo isso para todo mundo. E a minha real intenção é exatamente o que a gente está vendo aqui, né? Essa é uma parte da história que todo mundo já viu, já conhece, a gente está careca de saber que essas locomotivas elas estão aqui ao relento. E a minha intenção era olhar com isso com outros olhos, né? Como é que essas locomotivas estariam ou estavam naquela época, né? E a intenção do projeto é gerar imagens que apaixonem, para que a gente talvez no futuro, essas eu não sei se tem mais salvação, mas que talvez as que ainda tenham salvação possam estar no museu, possam fazer parte de algum tipo de projeto audiovisual, que a gente possa contar essa história com tanta riqueza quanto as imagens que a gente está produzindo. E quando você decidiu publicar a série de fotos, você pensava na repercussão? Porque muita gente acabou comentando, né, que lembrou das emoções citadas pelos bisavós, avós. Você pensou nisso? Achou que ia ter essa amplitude? Eu não achei que eu ia ter essa amplitude, justamente porque eu vejo que muita gente acaba não se interessando, né? Eu vejo muita gente lançando livro, amigos pessoais que lançaram livros excelentes, registros maravilhosos da história, e eu não vejo tendo a repercussão que deveria ter. Então, quando eu lancei essa imagem, esse olhar ilustrativo, eu quero deixar bem claro, tá? São imagens ilustrativas, não são imagens reais da Estrada de Ferro. Então, quando eu lancei esse olhar ilustrativo através do uso da inteligência artificial, eu vi muita gente resgatando memórias que estavam perdidas. Eu acho que é essa a grande riqueza do projeto. Então, o olhar ele foi humanizado. Eu queria realmente pensar como for. E claro que foi um trabalho que eu me baseei em relatos históricos. Então, li muito livro de historiadores, procurei autores que falavam sobre isso na época, né, a nacionalidade das pessoas que estavam nessa estrada de ferro. Pesquisei como eram essas pessoas naquela época, vestimentas, e aí eu instruí tudo isso para a inteligência artificial e ela foi capaz de gerar essas imagens e muitas outras que ainda vão vir, que são imagens que eu acho que retratam de uma maneira mais humana essa nossa história. Ah, com certeza. Então a gente sai daqui e vai direto para o local onde tudo isso foi criado, né, Victor? Então, Vamos lá. Simbora. E é aqui que tudo acontece, né, Victor? Eu já estou curioso para saber quanto tempo que você levou para finalizar essas 16 imagens que já foram publicadas. Essas 16 imagens, elas começaram há mais ou menos um mês e meio atrás. Então, entre tentativa e erro e finalização e afinamento delas, foi mais ou menos esse o prazo para a gente conseguir chegar naquelas 16. Mas a beleza disso é que conforme a gente vai alimentando e instruindo a inteligência artificial, ela vai cada vez mais entendendo aonde a gente quer chegar. E aí as novas tentativas vão levando um pouco menos de tempo. E quantas tentativas você levou ao todo? Para essas 16 imagens foram mais ou menos 210 imagens que foram descartadas. Por algum erro técnico ou porque não estavam dentro do ângulo, cor que a gente estava buscando. E para esse trabalho foi utilizada alguma ferramenta específica da inteligência artificial? Foi utilizada a inteligência artificial através do Stable Diffusion. No caso, a plataforma que nós utilizamos é a Midjourney, que é uma das várias ferramentas que existem hoje em inteligência artificial. Victor, e qualquer pessoa pode ter acesso à inteligência artificial ou ela é restrita? Não. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de curiosidade hoje pode ter acesso a essa ferramenta. É o exemplo aí, inclusive, de muitos aplicativos de celular que já estão utilizando essa mesma tecnologia. A única diferença é que existem algumas ferramentas que são um pouco mais profissionais, em que ao invés de ser tão simplificado, ou seja, eu vou colocar a minha foto e vou ver como é que eu vou ficar, elas aceitam com que você insira direcionamentos, ou seja, você vai literalmente programar junto com essa inteligência artificial o que você quer que ela gere. E aí, claro, você vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento, mas ela é acessível para todo mundo. E você pretende lançar mais fotos nesse contexto histórico aqui da nossa região? O nosso propósito é construir uma publicação que inclua mais ou menos umas 70 ou 80 fotos nesse mesmo estilo, imortalizar de alguma maneira essa história tão importante para o nosso estado. Realmente, Victor, é muito fascinante. Parabéns pelo seu trabalho. E é isso, gente. Vamos viver e reviver
a nossa história.